Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Hoje, 27 de dezembro de 2019, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Agradecido pela gentileza do nosso querido Flamínio, que vai nos auxiliar aqui para operar a mesa, né, Flamínio, que nós somos analfabetos de operação de mesa, analfabetos digitais. Estamos na agradável companhia do nosso querido João, do nosso querido Afonso, e estudaremos o capítulo 25 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25 intitulado Buscai e Achareis. E também, em seguida, na segunda hora, estudaremos o capítulo 16 da obra Boa Nova, psicografada pelo nosso querido Chico, e ditada pelo Espírito Humberto de Campos, capítulo 16, intitulado O Testemunho de Tomé. Então não percam, hein? O Testemunho de Tomé. Vamos ter mais detalhes sobre aquela famosa história que eu preciso ver para crer. Muito bem. Nessa primeira hora, então, nós vamos encontrar uma primeira passagem do Evangelho, das anotações do evangelista Mateus, que se encontra lá no capítulo 7º, que é continuação do Sermão do Monte. Todos sabemos que os capítulos 5, 6 e 7 das anotações do evangelista Mateus compõem a mais bela sinfonia, a mais bela poesia, que é o Sermão do Monte, o sermão deixado pelo nosso governador planetário, o Mestre Jesus, e tomara que um dia também seja governador verdadeiro em nossos corações. Mas na dependência de nós, né? Não na dependência dele, porque ele nunca se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele, né? Muito bem. Então lá no capítulo 7º, nós vamos encontrar assim: Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós, pois todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e ao que bate será aberto. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Aí ele continua no versículo seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta
e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Ou seja, pedi, buscai, batei. Então, é preciso pedir, é preciso buscar, é preciso bater. Porque depois que a gente fez tudo isso, nós vamos chegar na porta estreita. Olha só o ensinamento, né? Como as coisas se encaixam. Então, a gente tem que se esforçar muito para chegar na porta estreita. E para passar na porta estreita, nós temos que emagrecer. Nós temos que, como nós estamos gordos de imperfeições, então nós temos que nos despojar das imperfeições, porque se não nos despojarmos das imperfeições, não teremos como passar pela porta estreita. Esse capítulo 25 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, esse primeiro item, inclusive, ele é intitulado Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. E nesse capítulo, como tem alguns outros, poucos inclusive, esse capítulo não contém as instruções dos Espíritos. As instruções dos Espíritos. Por exemplo, naquele capítulo do casamento, a indissolubilidade do casamento, é um capítulo curto também, e também não é composto por instruções dos Espíritos. Provavelmente, o Kardec não colocou instruções dos Espíritos, provavelmente porque cabe a nós fazermos a nossa parte. Então, alguns capítulos propositadamente não têm instruções, porque os Espíritos não vão ficar pegando na nossa mão o tempo todo, né? Agora, um outro detalhe também é que na primeira edição da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e isso nós aprendemos com um pesquisador e expositor espírita, o nosso querido Saulo César, que morava em Goiás e agora mora aqui em São Paulo, capital, aqui em Barueri. Ele nos diz que na primeira edição da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, não havia esse capítulo Buscai e Achareis. Só que o Kardec deixou no final do capítulo, no final da obra, ele deixou algumas máximas do Cristo e fazia alguns comentários. Então tinha alguns comentários, algumas máximas de Jesus e o comentário do Kardec. E quando ele fez a terceira edição, que é essa que nós estudamos, aí na terceira edição da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, é que ele tirou algumas máximas e transformou em capítulo. Tanto é que o capítulo anterior que nós estudamos, qual que era mesmo? Que eles estão interligados, né? Então, não coloqueis a candeia sob o alqueire. Aí depois é buscai e achareis, e o próximo é pedi e obtereis, não é isso? O próximo capítulo não é pedi... é dai de graça o que de graça recebestes. Aí o seguinte ainda é que é o pedi e obtereis, né? E como um último comentário dessa nossa abordagem inicial, nós vamos nos recordar da obra Nosso Lar, né, que estudamos e que está disponível lá no YouTube, CEPT Vinhedo, no Spotify, CEPT Vinhedo, e nos podcasts também, o estudo da obra Nosso Lar, capítulo a capítulo. E lá no capítulo 7 tem um diálogo do Lísias com o nosso querido André Luiz, que ele diz: desejar, saber desejar e obter merecimento. Pedir, buscar e bater. O bater, você está tomando a iniciativa real, né? Você está demonstrando humildade
e está batendo a porta com coragem, porque você quer ter condições de atravessar aquela porta. Sempre lembrando que a porta é estreita. Então essas eram as nossas observações iniciais. Evidentemente que temos alguns outros comentários. Gostaria de ouvi-lo, Afonso, João, Flamínio, 25 vizinhos de cima, 25 vizinhos de baixo. Boa noite a todos. Desejamos muita paz a todos os nossos amigos ouvintes. E gostaríamos de comentar com relação ao capítulo 25, Buscai e Achareis, alguns aspectos que achamos interessantes. O texto onde encontramos o evangelista Mateus reproduzindo Jesus, eu acredito, na minha opinião, é de uma clareza e de uma assertividade do Cristo incomparável. Quando ele nos fala que nós, como seres em evolução, portanto imperfeitos, não somos capazes de entregar a um filho que pede pão uma pedra, ou que pede um peixe e dar-lhe uma serpente, ele torna o ensinamento tão óbvio, tão claro, que não nos permite duvidar ou fugir da interpretação. Todo o esforço que nós necessitamos é de trabalho. Não se conquista absolutamente nenhum valor importante, eterno, portanto de cunho moral, espiritual, sem o esforço e sem o trabalho. Isso ele deixa muito claro para que nós não tenhamos a ilusão que costuma nos perseguir nessa faixa evolutiva de que podemos obter conquista apenas competitório passivo. Isto não funciona assim. O Cristo nos deixa claro. Nós temos uma linha aberta e direta com aquele que é o grande criador, o grande doador da vida. Esquecemos-nos muitas vezes desta possibilidade que a misericórdia do Pai nos oferece. Então, no esforço de crescimento, de transformação, de modificação da nossa própria condição, o esforço de educar a nossa sombra com a luz para que de maus hábitos venhamos a ter virtudes, bons hábitos, nós empreenderemos esforços enfrentando muitas vezes a nossa própria ilusão, a nossa inércia, a nossa preguiça, a nossa vaidade, o nosso orgulho, que são nossos companheiros assíduos da nossa faixa evolutiva. E muitas vezes nos achamos perdidos ou órfãos nessa situação. Então, alertamos a todos os nossos amigos, ouvintes, que em situações de dor, dificuldade ou de reincidência, porque estes somos nós, a nossa condição evolutiva ainda nos remete a equívocos que nós repetimos secularmente, para não dizer milenarmente. Nós estamos repetindo equívocos há muito tempo. E a única forma de vencer esses equívocos é opondo trabalho. Quando o Cristo nos convida a pedir para obter, ele também está esclarecendo que nós precisamos ter uma visão clara de como estamos nós, na nossa condição moral, evolutiva, neste momento histórico. Não se pede sem ter a certeza do que é necessário. Para você saber o que é necessário, você precisa saber como você está. Saber onde são os pontos frágeis que nos estão comprometendo, minando os esforços de evolução.
ou anteriormente, se nós estamos realizando algum esforço no sentido de transformação ou de modificação. O João costuma usar uma comparação que eu acho muito interessante. Ele diz: se a sopa não está boa, o resultado dela não está agradando, nós precisamos mudar a receita. E isto é a nossa condição. Nós temos vivido equívocos de escolha, de opção, por conta da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa preguiça ou da nossa ilusão, que hoje precisa ser modificado. Nós precisamos optar pela conquista dos verdadeiros bens, que são incorruptíveis, que na expressão de Jesus o ladrão não rouba, a traça não rói, a ferrugem não destrói. São os valores de ordem espiritual, moral. E nesta busca, muitas vezes nós lidamos com arrastamentos que se encontram dentro de nós. Os convites são externos, mas o eco para o aceite, eles residem dentro de nós. E para lutarmos com este adversário, que é considerado por muitos expositores, analistas, pensadores, mentores, amigos, como o maior adversário, que somos nós mesmos, nós precisamos muitas vezes da ajuda do alto. E esquecemos-nos de pedir, porque nesta fala de Jesus, segundo o evangelista Mateus, nós somos os filhos que pedimos um pão porque temos fome de equilíbrio, temos fome de paz, temos fome de progresso, temos fome de esperança. Estas situações podem ser atendidas pela misericórdia de Deus. O Pai não nos quer derrotados, mas Ele quer derrotar o equívoco, a teimosia, a má escolha, o equívoco de prioridade que nós temos escolhido com prejuízo de nós mesmos, trazendo lágrima, dor e sofrimento. Então, pedir pressupõe que saibamos como estamos para saber o que pedir. Precisamos pedir basicamente coragem, esperança, fortalecimento dos nossos bons pendores, porque desejamos melhorar. Mas quando o convite vem muito habilmente realizado pelo mundo, em forma de ilusão, às vezes vacilamos. Então podemos nos prevenir, já sabendo que aí estamos caminhando em gelo fino, pedindo a Deus que nos reforce a resistência, que não nos aproximemos das situações que podem nos fazer perder o esforço que temos realizado. E assim por diante, cada um de nós tem uma trincheira. Alguns de nós é a vaidade, outros é a cupidez, outros a sexualidade desregrada, outros é o simples alimento que transformamos em aprisionamento. Nós temos hoje países inteiros lutando contra a obesidade como um caso de saúde pública, porque mudaram-se os hábitos que eram saudáveis por hábitos ruins de alimentos não nutritivos, de hábitos de pouca atividade física. Aprisionamento. Então precisamos, em cada um de nós, verificar onde reside a nossa trincheira de trabalho, as nossas frentes de combate. Este é o bom combate.
saber que ele existe, saber que temos calcanhar de Aquiles, pedir forças para suplantar as dificuldades, para alcançarmos conquistas, passando, como nos disse há poucos minutos atrás o Marcelo, passarmos pelas portas estreitas, que exigem de nós sempre muita lucidez, determinação e coragem moral. Então, estes eram alguns aspectos que eu gostaria de comentar, como eu fiz agora, esperando que sirva de reflexão e de alerta para corações tão necessitados quanto eu. Muito bem. João, gostaria de ouvi-lo. Fica à vontade. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos os queridos ouvintes, amigos aqui presentes. Eu estava refletindo o seguinte, pensando nessa questão que o Afonso levantou aí, né? Assim, aí resumindo assim, como é? O que será que a gente veio fazer? Para que a gente nasce, né, Afonso? Assim, para que essa trabalheira toda de nascer, né? Aquela coisa dolorosa lá do parto, né, para as mulheres, né, esse fardo pesadíssimo, como dizia o nosso querido Chico, que as mulheres ainda carregam, né, que a gente ainda tem que encarnar dessa forma, e as mulheres a mulher é o portal que a gente passa de espírito para ser encarnado. E aí vem Jesus, né, e o Mateus aqui colocando essa ideia do buscar e achareis. E aqui eu faço uma ligação, um link aqui com a mensagem de ontem que mandamos lá para o nosso grupo das quintas-feiras aqui da capela. Impressionante, hein? Impressionante essas mensagens aí que você manda. Cara, mas é muito impressionante mesmo. Mas o Evangelho tem muita dessa riqueza, os conceitos estão entremeados. Muito, né? entremeados. E aí, inclusive, o seguinte, pega o trecho da lição 153 do Pão Nosso, onde Jesus diz, né, de João fala assim, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, assim, é para a gente aproveitar, né? Ele usa a figura do dia, que é para a gente caminhar durante o dia, para a gente fazer as coisas durante o dia. Ou seja, quando a gente tem condições, não deixar para a gente fazer o que a gente tem que fazer quando já está no final. Falar, não, agora é muito cedo, tem muitas coisas para fazer e deixo, né, a modificação do meu coração para quando eu estiver velho, aposentado, né, as pessoas, quando já não estiver valendo mais nada, eu gasto tempo com isso, que não é importante, entre aspas, né? Quer dizer, um pensamento totalmente errôneo, né? Quer dizer, e essa questão, inclusive do capítulo do buscar e acharei, o que a gente vem buscar? Por isso esse questionamento que eu falei no início, assim, por que será que a gente nasce, né? Para que essa mão de obra toda, né, da mulher sofrer e a gente, né, nascer, vir aqui, quantos quilos de arroz, a gente sempre comenta assim, quantos litros de combustível, quantos pares de tênis a gente usa durante a vida. Já pensou, para a gente chegar aqui e não fazer nada? Que vergonha, né, Afonso? Né, Flamengo? Depois de décadas, e agora, né, quer dizer, com toda essa questão da medicina, né, a gente está durando mais aqui encarnado. 90, 100 anos, já pensou? Antes morria com 40 e pouco, 50, e embora, já não, né, parava de encher o saco aqui, né? Mas agora a gente demora, né? E aí a gente ainda fica com isso. E esse capítulo, né, o capítulo 15, né, buscar e achareis, ele tem os itens... Capítulo 25, do Evangelho é o 25. Capítulo 25, exatamente. Desculpa, eu falei o quê? Não, você falou 15, eu só estou fazendo desculpa, a correção. Fica tranquilo. Obrigado, desculpa aí, Marcelo. Não me leve a mal. Não, claro, eu que agradeço. Então, o primeiro fala do ajuda-te e o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu, né? Que não precisam ficar se matando para se alimentar. E aí tem um outro ponto que eu queria comentar, que está dentro desse capítulo também.
onde ele diz assim, não vos inquieteis pela posse do ouro, né? E aí a gente fica grande parte desses, 70, 80, 90 anos, trabalhando que nem louco, né? Buscando uma forma de acumular ouro, né? E aí depois, a hora que a gente o pessoal lá da coordenação lá em cima pede o nosso passaporte, que a gente tem que ir embora, o que a gente faz com o ouro mesmo? Deixa para trás, né? Então assim, a gente se mata para buscar reunir ouro, né? E depois tem que deixar tudo para trás. E aí as coisas onde a gente deveria focar a nossa atenção, a nossa busca, né? Nós precisamos buscar a nossa renovação moral e espiritual, né? E não ficar buscando essa busca incessante. E eu tenho que concordar, a gente tem que reconhecer que é o seguinte, o magnetismo das coisas materiais é muito forte para o nosso espírito frágil, né? Como disse o Afonso, nós trazemos todo aquele, vamos dizer, aquele ranço, né, de materialismo, né? E essas coisas, por exemplo, a tecnologia traz coisas muito chamativas para o nosso espírito mesquinho, né? Aquele modelo novo do carro, modelo novo do celular, né? Aquela casa na praia com um monte de coisa, né? Essas coisas que a gente perde tanto tempo. São tantas ilusões exatamente. Perdidas na lembrança. Então, e aí, Marcelo, né, a gente fica assim, quando ele diz buscar e achareis, é buscar e o quê? Será que é ouro? Será que são essas coisas? Ou será que é a renovação do nosso espírito, do nosso coração? A gente precisa mudar esse negócio. Quando Jesus fala aqui para a gente aproveitar enquanto a gente tem tempo, caminhar durante a luz do dia, porque quando chegar a noite, né, ou seja, quando nós passarmos para o outro lado, né, aí já passou o tempo, perdemos a oportunidade de trabalhar e de caminhar. Então a gente não vem aqui para ficar sentado na beira da estrada, chorando, reclamando, né, e arrumando confusão. Não é para isso que a gente nasce. A gente nasce aqui para a gente trabalhar os nossos defeitos, buscar alinhar os nossos sentimentos com as coisas que Jesus nos ensinou. Jesus, esse Espírito maravilhoso, nosso governador celeste, né? Ele veio até aqui para nos dar o exemplo, né? Afonso, ele não mandou carta, nem WhatsApp, né? Ele veio aqui e aí a gente fez aquele papelão, né? Pregamos ele na cruz, né? Fomos nós, né? Então, assim, e ele veio e deixou muito claro, né? O Marcelo sempre fala, né? Que os ensinamentos, ele sempre começa a ensinar fazendo uma pergunta, para que a gente reflita, porque se a gente parar para pensar, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente tem que começar a tomar a decisão política, como o Afonso comentou, né? Então, assim, isso que eu queria comentar, assim, a gente veio para buscar essa renovação. A gente vai buscar e a gente vai encontrar essa renovação. Quando a gente efetivamente tomar essa decisão política de fazer essas coisas, nós vamos conseguir. Conseguir o quê? Conseguir aquele estado de felicidade que Jesus prometeu, né? E aquele estado, por exemplo, quando ele diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. E aí, isso que o Marcelo sempre comenta, quer dizer, a questão do reino de Deus prometido. Que esse reino de Deus, onde que está mesmo, né, Marcelo? É a obra divina no coração do homem. Então. E essa obra divina, evidentemente que ela não vai se construir só em um dia, em um ano, em uma existência. Então, e também não vai ser um barraco de zinco, né? Que é construído assim, como você disse. Sim, de qualquer jeito. Coisa de qualquer jeito, sem base, sem fundação. Não, vamos construir esse reino, né, com uma boa infraestrutura que a gente vai aprendendo devagarzinho, né, tijolo a tijolo, para a gente se renovar e se preparar para esse novo mundo que a gente... Degrau por degrau, degrau a degrau, muita que a gente luta, tanto muito deseja, esforço. né? Então era isso que eu queria comentar, meu querido. O Flamínio separou uma observação aí, um pensamento, né, Flamínio? Tem um pensamento. Gostaria de ver a contribuição aí, por favor. Tem um pensamento aqui, está falando que é desconhecido, mas aqui, falando naquele aí do tema, né?
proposto. A respeito do buscar e achareis? Apareceu aqui, olha, sem querer eu pedi. Eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada que pedi, mas tive tudo que precisava. Podemos terminar o programa, né? A gente volta na próxima semana. Não, né? Porque é um autor desconhecido, né? E você vê que riqueza, né? Como ele resumiu bem. Sensacional. Ilustrou exatamente a afirmativa do Cristo de empenho, de trabalho, de esforço, de construção. Há uma certa tendência que acredito tem origem nas estratégias da sombra, que é a de que nós devamos nos considerar seres poupados, privilegiados. Nós nunca tiraremos da falta de esforço algum benefício. Como a citação que o Flamínio fez agora, quando você precisa conquistar paciência, você não se isola, como nós temos essa ilusão. Me deixe em paz, não fale comigo, não toque no meu nome. Isso não constrói a paz. A paz... O isolamento não vai permitir que você a obtenha, né? Exatamente. A paz se conquista da consciência atendida. Cada um de nós precisa ouvir a sua própria consciência, porque não há uma regra. Cada um de nós traz uma necessidade diferente, aguda aonde precisa. E se nós queremos aprender a ter paciência, precisamos conviver com pessoas e situações que nos tirem a paciência, para treinar a tolerância. Quando nós queremos aprender alguma situação, alguma técnica, algum trabalho, nós precisamos nos dedicar a esse trabalho, estudando, mas, acima de tudo, realizando, fazendo. Tem que fazer um teste para ver como é que está, né? Se de repente, como é que tem né, nas escolas, desde sempre, né? A gente vai fazendo várias provas, conforme aprende um pouquinho, faz uma prova. Então é isso, se não fizer uma prova, como é que a gente vai saber se melhorou ou não? Mas eu noto que hoje os jovens pais e mães evitam que os próprios filhos aprendam, cresçam e se fortaleçam, poupando-os de todo tipo de esforço, de trabalho, e evitam que eles se frustrem. Afonso, desculpa, eu queria comentar uma coisa também, é o seguinte, que faz parte dessa questão que você comentou, que deve ser muito uma estratégia das sombras, né? Porque uma cultura que foi criada, por exemplo, aqui, eu não sei, a nível mundial, não posso dizer, mas assim, já li bastante aqui sobre a questão da cultura aqui na época no Brasil, colonial e tal. Assim, era vergonha trabalhar, né? Quem podia trabalhar? Somente os escravos, né? O pessoal da aristocracia, né? A sociedade, não trabalhava, né? Quanto mais dinheiro possuía, quanto mais alta a posição, né, na sociedade, menos a pessoa fazia. Olha que absurdo isso, né? Isso é um absurdo total. E é uma cultura criada, que muito provavelmente, eu estava pensando nisso na hora que você começou a falar ali, que assim, muito provavelmente, né, uma estratégia das sombras para exatamente amolecer a personalidade das pessoas, né? Quer dizer, deturpar, né? E nós lemos na última obra estudada, O Nosso Lar, exatamente a questão do trabalho e do esforço. Lá se disputa, é um privilégio, é uma honra você poder trabalhar. E essa deve ser a condição que nós precisamos alcançar, porque achar que trabalho é castigo é falta de amadurecimento consciencial. Ainda estaremos estagiando nos primeiros degraus da evolução. Aquele que tem consciência da sua possibilidade, ele
busca o trabalho. O trabalho nos faz renovar, crescer, aprender, porque ele nos convida a exercitar as nossas possibilidades e talentos, né? Ao invés de enterrar, nós o colocamos a serviço. Então, todas as mães e pais que estiverem nos ouvindo, reflitam a respeito da citação do Flamínio, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos, e dependentes, sejam eles netos ou sobrinhos. Nós precisamos permitir que o esforço, o trabalho, a frustração, a dedicação, o refazer, faça parte da vida dos nossos dependentes, da nossa própria vida. E estaremos prestando um serviço aos nossos filhos quando nós vivermos esta situação assim. Não nos deixarmos abater pelos obstáculos, mas nos refazer pela prece, não esmorecer na nossa confiança e nos empenhar em contornar os que não puderem ser transpassados e pular aqueles que nos permitam esta estratégia, mas nunca pararmos para nos lamentar, porque a lamentação, além de não resolver, ainda traz mais um problema, não é? Porque nós desanimamos. E nós somos movidos a bom ânimo. O bom ânimo está em nos exercitar e saber que o Pai nos programa e nos permite viver todas as dificuldades que nos possam fazer crescer. Ele nos quer bem. Então precisamos escolher o bem, viver o bem. Porque dentro de nós ainda existem algumas cavernas escuras que trazemos de um passado longínquo e que precisam ser iluminadas pelo convite do Cristo que já está fazendo 2000 anos. Iluminadas, aquecidas e tornarem-se bem cheirosas. De preferência, não é? Então nós separamos do Pão Nosso uma das excelentes obras da mediunidade do Chico, de autoria espiritual do Emmanuel. Afonso, antes de você entrar nessa mensagem belíssima, né, do Três Imperativos, né, que eu também separei, né, que bom, eu só gostaria de fazer um comentário breve a respeito ainda daquilo que o nosso querido André Luiz fala na obra Nosso Lar, no diálogo que ele tem com o Lísias. Todos nos recordamos que o André Luiz, ele desnudou o seu ego, né? Ele contou todas as suas, vamos dizer assim, as suas podridões internas, e ele não teve vergonha de falar que quando ele se encontrava nas regiões inferiores, sobretudo as regiões inferiores da própria consciência, da própria consciência obliterada, quando ele cansou de sofrer, ele pediu a ajuda do alto e ele fez aquela prece ardente, aquela prece comovente, sincera, e naquele momento que a prece foi verdadeira e que ele chorou, ele foi atendido, né? Quase que instantaneamente o irmão Clarencio apareceu acompanhado de dois padioleiros, né, que o recolheram e o levaram lá para a colônia Nosso Lar. E conforme ele foi se habituando lá, a sua vida lá na colônia Nosso Lar, ele estava muito saudoso e ele queria saber se ele poderia se encontrar com a própria mãe, com a mãe dele. Aliás, o nome da mãe em nenhum momento é revelado, né? Propositadamente, aliás. Não é revelado o nome da mãe. E ele, nessa conversa que ele tem com o Lísias, é nessa conversa que o Lísias explica o desejar, saber desejar e obter merecimento. E aí ele diz assim: no dia que você orou com tanta alma, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto, seu choro era diferente. Não sabe
que há chuvas que destroem e chuvas que criam, lágrimas há também assim. Então, nesse momento é que você foi atendido. E quando sua mãezinha, ele continua, né, o diálogo, quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. Então, não é Deus que se afasta de nós. Deus nunca se afastou de nós. Não é Deus que nos pune, né, Marcelo? Muito menos Deus nos pune. Deus nos educa. Jamais pune. Deus é misericórdia infinita. Aí o André pergunta onde está a minha mãe. Aí o Lísias esclarece que não vive em nosso lar, mas habita esferas mais elevadas. E ele diz que ele gostaria muito de encontrar com ela. E aí, nesse momento, é que o Lísias explica. Convém não esquecer que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. Primeiro, desejar, que vamos fazer a analogia com pedir. Segundo, saber desejar, que vamos para o buscar. Terceiro, merecer. Vamos para o bater a porta. Aí ele diz, né, ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Ou seja, vontade ativa na hora de pedir. Trabalho persistente, quando você buscai e achareis. Você tem que trabalhar para obter o êxito. E merecimento justo. Merecimento justo, quando você bate a porta, os benfeitores espirituais vão fechar a porta. Se você obteve o merecimento justo, a porta abrir-se-á. Então, porque assim, que a gente já comentou outro dia, né? Desculpa, Afonso. Assim, nós seremos, né, os instrumentos, né, as ferramentas que Jesus vai utilizar, que Deus vai utilizar para o progresso do planeta, né? Não vai acontecer nenhum milagre, né? Progresso individual, progresso da sociedade, físico, da sociedade, da progresso ciência, coletivo, exatamente. Então, assim, progresso das mais variadas áreas. Assim, Jesus sempre nos pede para que estejamos em movimento, né? Amando ao próximo como a si mesmo, buscando, igual essa mensagem que eu comentei de ontem, quer dizer, aproveitarmos as horas do dia e caminharmos e trabalharmos. Então, assim, a gente não nasceu aqui para ficar sentado, esperando, né, ficar só admirando, né, a paisagem, né, aquele olhar de paisagem, né, Afonso? A gente veio para trabalhar, para fazer acontecer, né, para sermos instrumentos dos céus para que o progresso ocorra. E sempre dizemos que a evolução espiritual não se dá pelo elevador panorâmico, né? Que nessa época do ano nós estamos com a barriga cheia, né? Com o bucho cheio de tanta comida, né? Comemos sem ter fome, bebemos sem ter sede, né? Nessa época do ano. Então imagine a cena, nós estamos lá com a barriga cheia, entramos no elevador panorâmico. Aí lá no elevador panorâmico tem um botãozinho, andar celestial. Aí nós entramos no elevador e vamos fazendo tchau para os pecadores. É assim que se dá a evolução espiritual? Não é assim que se dá. A evolução espiritual se dá com muito trabalho, muito suor, muita desidratação, né? Ou seja, suor e lágrimas. Tomara que nós nos esforcemos para que seja mais suor do que lágrimas, né? Que depende de nós isso. Então a evolução espiritual se dá degrau por degrau, passo a passo, com muito esforço próprio. E a gente vai subir, né? A gente só vai conseguir subir
quando a gente estiver voltando para auxiliar os irmãos do caminho, né? A gente não vai subir direto e deixar o pessoal para trás, não existe isso. Os que sobem são aqueles que voltam para ajudar. Exatamente, bem lembrado. Afonso, vamos lá para os 3 imperativos. Então, eu achei tão... 109. Eu sou claramente, abertamente fã da visão do Emmanuel. E ele aqui nos fala dos 3 imperativos, não é? Que está contida no Evangelista Mateus, no capítulo 7. Pedir, buscar e bater. Ou seja... Capítulo 109 da obra Pão Nosso. Né? Pão Nosso. Ele faz uma comparação da nossa procura com a identificação, a localização da ação digna e santificadora. Porque, enquanto encarnados, nós somos privados de algumas das nossas possibilidades de compreensão e visão. O corpo de carne é um instrumento abençoado, mas ele nos limita intensamente, inclusive, a nossa consciência. Passamos a contar apenas com o banco de memórias vinculado a esse corpo físico. Então, passamos a enxergar a vida através de pequenas aberturas, que são os nossos 5 sentidos, e essas aberturas diminutas, às vezes, nos fazem equivocar. Nós passamos a achar que tudo que brilha é importante. Então, sucesso, fama, juventude, acúmulo de riqueza, são bens que nós passamos a perseguir inadvertidamente. Quando o mestre nos convida aos imperativos de buscar e bater e pedir, nós estamos, na verdade, buscando identificar aonde reside a possibilidade de nos transformar, como João acaba de dizer, em instrumentos da divina vontade, daquilo que nós entendemos como uma vontade ligada a uma visão muito mais ampla do que a nossa. Isso nos dá uma condição de humildade, que passamos a saber que nós não somos os reis da cocada, mas que somos seres em evolução, dependentes do aconselhamento e da experiência dos nossos mentores superiores, anjos tutelares, espíritos protetores, que vão nos aconselhando dentro do eco da nossa vida interior. Precisamos cultivar a vida interior, pedir em prece e ouvir a resposta. Pedir antes de dormir o aconselhamento dos nossos benfeitores e aguardar o dia seguinte, quando provavelmente acordaremos envolvidos nos aconselhamentos que, com certeza, passamos durante a noite com o repouso do corpo físico, mas com o nosso espírito desperto para os aconselhamentos necessários. Então, nos transformar em instrumentos do bem é fugir da nossa animalidade primitiva. Nós, hoje, somos, todos nós, 2 aspectos, como uma moeda, 2 lados. Nós temos o lado que já racionalmente entende o apelo e o convite de Jesus para a prática do bem, para a vivência do amor em ação, que é a prática da caridade, moral de forma mais intensa e necessária, mas ainda arrastamos conosco porões muito escuros. Então hoje estamos envolvidos com alta tecnologia de comunicação, por exemplo, que nos faz conversar com pessoas do outro lado do planeta, instantaneamente, sabendo tudo o que ocorre, o que acontece, mas isso não quer dizer que estamos evoluindo. Porque muitas vezes usamos as redes sociais para dar vaza à nossa animalidade inferior. E mentimos, deturpamos, conquistamos, seduzimos, traímos através das redes sociais.
e achamos que estamos abafando, porque estamos usando uma ferramenta moderna, mas cometendo erros milenares que nos têm causado dor e sofrimento. Então, o grande apelo do momento, mormente falando numa fase de transição, como é a que a nossa humanidade, o nosso planeta, está passando. Insistimos em recordar a todos que o nosso planeta está passando de expiação e provas para um planeta de regeneração. Já temos focos e lampejos do novo estado da humanidade e do planeta. Como temos ainda ecos e focos concentrados, esparramados pelo planeta, de planeta primitivo, que ainda é anterior à nossa condição de provas e expiação. Então, o que a consciência exige de nós, o que o Cristo sugere que façamos, é que cada um de nós seja o que deseja para o planeta. Você quer mudança? Pois implante a mudança dentro da sua própria trincheira, da sua própria vida interior, da sua própria vida pessoal. Não aguardemos que os nossos políticos, os nossos vizinhos, os nossos amigos se modifiquem. Mudemos nós, porque estaremos empreendendo todo o nosso esforço e conquistando valores que não serão alijados de nós em situação alguma. Que melhor garantia nós podemos obter neste ou em qualquer outro planeta, senão a certeza de que estamos plantando trabalho e esforço do bem para colhermos frutos luminosos no bem. Lembramos o venerando Chico que dizia: o bem que você fizer em qualquer parte será sua testemunha permanente em todo lugar. Que lindo essa última fala aí do Chico. Não, exatamente, eu estava pensando assim, quando você estava falando, eu estava refletindo igual. Eu estive essa semana no Rio, né? Fui lá visitar meu sogro lá, e a minha esposa continua lá ainda, um beijo para ela. Então, ela e a André, as duas. Você esteve no Rio? Rio, é. Vários is. É. Então, aí estava vendo, assim, né, quer dizer, não só lá, mas assim, do nosso lado, é só a gente olhar para o lado, a gente vai ver. Mas passei algumas situações lá, vendo alguns locais, assim, tristes, sabe? Eu fiquei, assim, muito pesaroso vendo. A gente já sabe, morei no Rio, né? Nasci lá e tal. Nasci no estado do Rio, estudei lá. E a gente vai ver em São Paulo também, né? Aqueles locais, assim, aquelas comunidades, favelas, né? Uma situação assim, tão difícil, né, Afonso? E quanta coisa para ser feita até transformar esse negócio aqui num mundo de regeneração, né? Até lembrando, hoje eu estava comentando isso com a Lúcia, né, e a Fátima, nossa querida Fátima, e comentando assim, que eu sempre comento da Dona Marta, né, minha amiga querida lá de São Paulo, e aí ela brincava assim, dizendo que... A musa inspiradora de João. É verdade, um espírito muito querido. E ela brincava assim com a gente, falando assim, que a gente pensa que essa questão, agora já está num processo de mudança, né, de mundo de expiação e prova para regeneração. Aí a gente já pensa que, vai ser em 3. Vamos falando assim só para a gente não desanimar, né, mas vão levar alguns séculos, né, as coisas não são assim como a gente pensa. E quando a gente para refletir, né, a gente olha, por exemplo, para dentro de nós, igual você falou, né, esse mundo nosso interior que a gente precisa trabalhar, né? Quando a gente vê ainda o que tem ainda de coisa esquisita, né, ali, desarrumada, mofada, né, de costumes ultrapassados, né, egoísticos, né, invejosos, né, quanta coisa ruim a gente ainda tem. E a gente começa a olhar para o lado, quantas pessoas, quantos irmãos nossos ainda sofrendo, ainda situações iguais que eu acabei de comentar. Eu passei lá, por exemplo, estava vendo assim, chegando no Rio, lá na favela da Maré ali e tal, falei, meu Deus,
né? Que dificuldade a vida dessas pessoas, assim, morando naquelas situações, né? Então, assim, olha quanta oportunidade de trabalho e olha quanta coisa para fazer, né? E não vai ser resolvido na base do milagre. É que isso não nos abata o ânimo. O João falou de situações terríveis sociais, principalmente no nosso país, onde nós temos um abismo social entre as camadas da população. A distribuição de renda é muito concentrada na mão de poucos. Então, muitos têm pouco e não são atendidos com a dignidade necessária que todos deveríamos desfrutar. Então, isso nos desperta o espírito cristão de socorro, de ajuda, de atenuação, de trabalho. Ah, mas o que eu posso fazer? Isso é tarefa do governo. Bom, façamos a nossa parte. Se você conseguir atender um transeunte, um vizinho, o frequentador da tua comunidade religiosa, você já estará fazendo alguma coisa. O que é importante é estarmos atentos e ativos com o que tivermos disponível à nossa mão. Não ficarmos colecionando mágoas e tristes realidades, como vemos hoje, muitas pessoas que colecionam os equívocos alheios e que justificam o não fazer nada porque estão decepcionados com o ser humano. Ora, nós somos seres humanos. Então nós podemos nos transformar, nos modificar e nos pautar pelo exemplo daquele que tomamos como modelo, que é o nosso Mestre Jesus, que aliás aniversariou muito recentemente. Isso então, e exatamente, nós não podemos ficar naquela posição passiva, né, Afonso? Nós estamos igual sempre, a gente tem um monte de citações de Jesus nos convocando à ação, ao trabalho, igual nessa lição que eu li, nessa o título que foi encaminhada ontem para o pessoal aqui, mas assim, nós temos que aproveitar, enquanto a gente está aqui, vamos ajudar, porque isso, né, depois vai nos ser cobrado, né? Isso, quer dizer, nós vamos deixar bem claramente, problema consciencial, a hora que a gente chegar lá, tipo assim, estava comentando, né, Flávio, aquele monte de par de tênis, tantos litros de gasolina, tantas camisas, tanto um monte de coisa, quantos quilos de arroz, e aí você fez o quê mesmo, né, quer dizer, sabe, aí você fala assim, pô, ô meu mentor querido, você desculpa, eu não tive tempo, eu estava ocupado lá, estava com sono, né, estava com preguiça, estava frio. Falou o quê, né? Quer dizer, e aí começa a arrumar desculpa, não adianta, né? Quer dizer, não adianta. A gente tem que aproveitar as horas do dia para a gente realizar. Bem, então chegamos aí ao cabo da nossa primeira hora, e antes da pausa musical, eu gostaria que o nosso querido Flamínio lesse novamente aquela mensagem, né, Flamínio? Só para nos despedirmos desse estudo de hoje. Legal. É desconhecido, né, o autor. Eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada que pedi, mas tive tudo do que precisava. Exatamente. Vamos então para fazer essa nossa primeira pausa, ô Flamínio. Muito obrigado. Legal, eu separei uma música que é na realidade é aquela do Word, aquela do Michael Jackson e várias pessoas. We Are the World. Só que na versão brasileira, We Are que the é World. Um Mundo Bem Melhor.